sexo. E para falar sobre o assunto, a gente convidou a educadora sexual e também jornalista, Julieta Jacobi. Tudo bem, Julieta? Tudo bom, Seja Annelise? muito bem-vinda. Julieta tem um blog chamado Erosdita e também tem um canal no YouTube em que ela fala sobre sexo e também responde muitas dúvidas, muitas perguntas das leitoras. E está com um projeto novo chamado Chá Comigo, no caso, Chá com você, né? Chá comigo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Annelise, esse projeto veio da vontade que eu tinha de fazer um trabalho direcionado para mulheres. No blog, como você falou, ele não é só para mulheres, é um blog de sexo, sexualidade, educação sexual também. Então, ele realmente abrange todos os públicos. Mas o público feminino, ele tem uma característica peculiar, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso ao longo da conversa. E aí eu quis fazer um projeto que contemplasse as leitoras, né? Que mulher, em geral, ela busca mais informação sobre sexualidade. As perguntas que me chegam, tem de homens também, o que eu acho muito legal, mas tem muitas de mulheres. E tem também um mercado de noivas, que procuram uma assessoria sexual e que não tem encontrado no mercado muitas ofertas. Você sente que ainda é muito difícil para a mulher falar abertamente sobre sexo? Olha, isso está mudando, Annelise, isso é muito bom. Inclusive, isso está mudando, aferido por pesquisas mesmo, assim, não é um achismo meu, não. Essa mudança da postura feminina, de realmente buscar a satisfação sexual, tem mudado, está mudando, graças a Deus. E a gente está vivendo hoje num período de transição, né, em que antes, na época das nossas mães, avós, realmente havia um tabu muito grande sobre sexo em geral e sobre a sexualidade feminina mais ainda. O tabu é duas vezes, né? É dobrado. Então, hoje existe mais uma conscientização da mulher para buscar satisfação sexual, para conhecer a sua sexualidade, para entender os seus desejos. E o Chá Comigo vem acompanhando essa mudança de postura das mulheres. Como é esse bate-papo? Você junta um grupo de amigos e de amigas, no caso, as noivas com as madrinhas, amigas. Como é que funciona isso? Você vai tirando as dúvidas, fala um pouco sobre sexo de uma forma geral? Então, o Chá Comigo, ele acontece de 3 formatos básicos. Um é o trabalho voltado para noivas, e aí é um pouquinho específico porque envolve realmente um casamento, então trabalho um pouco mais voltado para a noiva e o noivo, e também o contexto do casamento. O noivo também participa? Ele participa indiretamente, porque eu também promovo essa ponte entre noiva e noivo, num trabalho chamado, numa dinâmica chamada memória sexual, que é para realmente registrar algumas preferências, algumas lembranças que o noivo tem a respeito do casal, da relação dos dois, para que isso também seja guardado, para que ao longo do casamento seja sempre relembrado. Isso é uma forma de a gente preservar essa memória que ao longo do tempo a gente meio que esquece, no meio do casamento, da rotina, da monotonia. Então, assim, eu faço essa dinâmica, o noivo participa indiretamente. Então, tem esse trabalho específico para noivas, tem um trabalho para reunião de amigas em geral. Amigas eu falo porque geralmente esse ambiente ele é íntimo, Annelise, assim. É difícil, é mais provável juntar mulheres que já se conhecem, elas se sentem mais à vontade. Então, basicamente, amigas me chamam e convidam para tomar um chá com elas. E aí esse tema, a temática que eu vou abordar é um pouco sobre demanda. Porque tem grupos que já são mulheres casadas há um bom tempo, já têm filhos e querem abordar um pouquinho essa questão da monotonia, da falta de desejo, de como quebrar a rotina. Então, eu faço um trabalho voltado para esse tema. E por aí vai. Cada grupo me fala um pouquinho da demanda específica e aí eu faço um trabalho específico. E tem também o Chá Comigo em cafeterias, em bistrôs, que aí é quando eu convido as mulheres para tomarem um chá comigo. E aí a temática é livre, eu realmente escolho um tema, também tem um pouco de interação com o audiovisual, com o cinema, que eu também venho da área de cinema, então eu promovo um tema e aí a ideia é convidar essas mulheres não só a falar sobre sexo, mas também a provarem sabores diferentes. Então, num lugar a gente vai provar uma torta específica, com um licor específico, para que a gente também promova esse despertar de sentidos, sabe? E sempre num ambiente aconchegante, num ambiente que possa acolher a gente, para a gente ter uma conversa bem tranquila. Você falou muito da questão da busca da satisfação sexual da mulher. Quais são as principais questões que você poderia elencar para a gente, que as mulheres têm falado muito para você? Quais são as principais questões, as dúvidas? Olha, uma básica é a dificuldade de atingir o orgasmo, né? E aí, não é só a dificuldade sozinha, sabe, Annelise? Sozinha, eu acho que as mulheres têm se resolvido muito bem, inclusive da masturbação, se masturbando, promovendo o alto prazer. Então, essa questão da masturbação é tranquila. Mas quando junta com o parceiro, e aí a maioria do meu público é heterossexual, o que não impede que mulheres lésbicas, mulheres transexuais também venham, enfim, me convidar, vai ser um grande prazer.
já fica aqui o meu convite para vocês. Mas essa dificuldade desse ajuste com o parceiro. Então, muitas vezes, a mulher não tem consciência de que certos incômodos que ela tem são incômodos que devem ser colocados na mesa e devem ser negociados. Né? Então, mulheres que, por exemplo, sentem dores na penetração ou não conseguem atingir o orgasmo só com a penetração, mas ficam tímidas, não conseguem conversar com o parceiro. Não conseguem dialogar com o parceiro. Não conseguem dialogar porque, na maioria das vezes, e aí eu estou falando para alguns parceiros que não recebem, também não colaboram com essa conversa, para poder ajustar, para poder receber legal essa queixa e poder ver o que se pode ajustar. Você sente que ainda há um bloqueio de participação por parte dos homens, por parte dos parceiros em debater, em conversar com as mulheres, um certo preconceito até? Existe. Claro que essa nova postura feminina está trazendo também muitos homens que estão acompanhando essa tendência, que já perceberam que essa postura machista, né, que essa mulher subserviente, ela não interessa, ela não é legal isso não é bom para ninguém. Então muitos homens estão também mudando e se abrindo para, enfim, para prazeres, para relações mais parceiras. Mas existem, como eu falei, a gente está num momento de coexistência de comportamentos, então também existem aqueles homens e mulheres também mais conservadores. Então tem muitos homens, por exemplo, que têm muito ciúme de brinquedos eróticos. Mulheres que têm, por exemplo, um vibrador, um massageador erótico. Então essa mulher sabe usar, ela gosta de usar, ela atinge o prazer usando um vibrador, por exemplo, e muitos homens não conseguem conviver com essa ideia. Eles acham que, por exemplo, um vibrador... De talvez ter algo que dê mais prazer à sua mulher, seria isso? Do que ele mesmo? Exatamente. É uma insegurança mesmo, assim, de não compreender. Como assim você vai ter um vibrador se eu não dou conta, eu não estou me aqui, satisfaço? Né? E não tem nada a ver. É a busca de um sexo realmente mais divertido, é respeitar o prazer do outro, é entender, é estar aberto para entender o seu próprio, em primeiro lugar, e o da parceria, né? Então, se a pessoa tem um prazer assim, isso é tranquilo para você, isso não te ofende, isso não é contra seus princípios, tenta entender. Aliás, isso é inteligência emocional, né? É você realmente compreender, dialogar. Essa promoção da intimidade emocional, mais do que sexual, porque muita gente pratica sexo anal, pratica várias formas de sexo, mas não dialoga. Então, esse sexo oral, da conversa, ele é muito escasso. Ele ainda é escasso, entendeu? E realmente, esse ajuste, muitas vezes, ele é feito conversando. Não precisa ser uma DR, sabe? Mas existem situações que podem... Uma troca, na verdade, uma né? troca. E eu falo também muito sobre o diálogo. O diálogo não, eu falo sobre as oportunidades indiretas que acontecem no relacionamento e que a gente acaba dizendo que pensa sobre um assunto, sem necessariamente ser um assunto. Vamos conversar hoje sobre a melhor posição. Aquela deixa. Então, às vezes acontece uma coisa, um filme que está passando na televisão que mostra um sexo grupal, homenagem atual. E aí você não está conversando sobre o tema, mas você faz, Ave Maria, Deus me livre isso, ou então faz... Que baixaria isso. Você já está emitindo um juízo de valor, que o seu parceiro ou sua parceira já está percebendo, então já está entendendo que você rechaça aquela ideia. Então, muitas vezes os casais, os parceiros, né, os cônjuges vão dando essas pistas ao longo do relacionamento. É importante estar atento, né? É importante estar atento e saber exatamente o que você quer falar sobre. Também existe isso, sabe? A falta de espaço para pensar sobre sexo. O sexo, ele não é... A resposta sexual, ela não começa no orgasmo. A gente não está aqui, de repente, vamos ter um orgasmo no instante seguinte. A resposta sexual, ela atravessa fases para homens e mulheres. Então, ela começa no desejo. E o desejo não vem do nosso órgão sexual, ela vem do nosso cérebro. Então, se a gente não pensa em sexo, se a gente não tem bagagem erótica, se a gente não sabe o que nos excita, o que nos agrada, a gente não vai ter, provavelmente, uma relação sexual satisfatória. Julieta, muito obrigada pela sua participação, foi um papo delicioso. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos de Julieta do projeto Chá Comigo. Quem quiser entrar em contato, é só chamá-la. Obrigada, Julieta. Para vocês, até a próxima.